Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no YouTube da Univassouras. Hoje é dia de gravação aqui do nosso podcast, o Direto do Campus, e a gente vai falar hoje sobre educação, inovação e tecnologia. Tenho prazer de ter aqui nos estúdios do Direto do Campus a professora Ana Carolina Roma do Carmo. Professora, vou pegar aqui uma carona no meu óculos, né? Ela é professora do Núcleo de Inovação Tecnológica, ela que é mestre em Ciências Ambientais aqui pela Univassouras. Quem vai me ajudar também na conversa, professor Ângelo Ferreira Monteiro, também vou conversar com ele, é historiador, professor do curso de Pedagogia, e a gente vai fazer essa conversa aqui, a gente vai interagir como é que inovação e tecnologia podem dialogar com a educação. Começando aqui dando boa tarde, porque bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a gente pelo YouTube. A gente está gravando numa tarde de inverno, do seco inverno vassourense. Então, não levem a mal se a gente aí tiver com a voz meio fora do lugar, meio rouco, tá todo mundo aí sofrendo com esse ar seco na cidade mais bonita do sul fluminense. Professora Ana Carolina Roma do Carmo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Direto do Campus. E como é trabalhar e dialogar com inovação e tecnologia com educação? Ainda tem uma coisa que depois eu vou perguntar. Nem sempre inovação significa tecnologia. Nem sempre algo tecnológico também é inovação. Depois você vai desenrolar esse jogo para a gente. Mas boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Acredito eu que a educação é a base de tudo e a inovação e a tecnologia vêm para complementar para que a educação seja eficiente de forma equilibrada, né? Então, a gente vai explanar aqui um pouco de uma parceria que a gente fez com a pedagogia, que foi muito interessante o quanto a gente conseguiu inserir a inovação, mais a inovação do que a própria tecnologia, para mostrar que é eficiente para a gente poder educar a nossa sociedade hoje. E aí o professor Ângelo Ferreira Monteiro, que é historiador, né, já se debruçou nos livros para estudar principalmente o século XIX, aqui em Vassouras, nesse momento que Vassouras é uma cidade importante na criação, na invenção do Brasil que a gente conhece hoje. E hoje tem um desafio, né, professor? A gente que já está com o cabelo branco tem o desafio de lidar com essa educação e como é que a gente dá aquele olhar para a história, enfim, professor que é um historiador, que a gente gosta de olhar o passado, mas isso não nos impede de dialogar com o presente e com o futuro usando a inovação e está aí discutindo direto com o Nietzsche. É isso aí, o João. Foi um desafio, né? Ainda mais para mim, que sou historiador, né? Eu ficava olhando os colegas desenvolvendo os trabalhos ali no NIT, porque eu atuo também ali na pesquisa, né? E na editora, e eu ficava olhando, será que nós não temos condições de desenvolver alguma coisa na parte de educação, nessa área de inovação ou de tecnologia, alguma coisa desse tipo? E aí, conversando com a coordenadora, com a professora Elizabeth Sanches, e também com a Ana Carolina, nós começamos a alinhavar alguns projetos que eu já estava desenvolvendo dentro de uma disciplina no curso de pedagogia. E aí surgiu a oportunidade de nós desenvolvermos esse primeiro trabalho aí, que é o primeiro de muitos que ainda virão. Professora, a gente já conversou aqui sobre o Nietzsche, a gente já fez até entrevista aqui com a professora Elizabeth, mas para a gente começar, é claro que na internet o público, nem sempre todo mundo que está acompanhando a gente aqui, acompanhou essa entrevista com a professora Elizabeth. Eu queria que você começasse explicando o que é um núcleo de inovação tecnológica aqui na Univassouras. Então, o Núcleo de Inovação Tecnológica, ele está aqui na Univassouras ele começou no final de 2019 para 2020, ele é recente. Na verdade, é uma busca de trazer uma cultura de inovação nesse meio acadêmico, que é, na verdade, uma pegada que a gente sabe que os órgãos avaliadores das instituições educacionais hoje já estão se posicionando quanto a isso, e é uma coisa que se tornou necessária, não só no âmbito de ensino superior, mas eu acho também de fundamental, infantil, eu acho que a gente alcança todos os níveis de educação básica, né? Tanto formal quanto informal. Mas pensando aqui na educação formal, o Nietzsche aqui ele atua como um instrumento de transformação desse viés acadêmico para o produto, para um processo que traga tecnologia, que a gente sabe aqui,
é nítido o potencial que a gente vemos através dos mestrados e agora a gente está com essa primeira patente da graduação. Como que as pessoas vivem os problemas e e pensam em soluções que muitas das vezes você não encontra no mercado. E essas soluções são mostradas a nós, NIT, através de um cadastro, de um projeto. E a gente tem nossos consultores, que fazem todo o aporte técnico, desde o desenvolvimento até a obtenção da patente propriamente dita. Então, o NIT, ele é um interlocutor dos cursos com os seus alunos para buscar essas inovações. Inovações essas que podem ser transformadoras em âmbito local, nacional, estadual, porque algumas soluções podem parecer muito simples, mas podem ser algo assim que sejam muito importantes em determinado cenário e ter uma dimensão muito maior. Então, o Nietzsche ele vem para trazer essa inserção da inovação e da resolução de problemas e obtenção de produtos novos, novas produções, não só como a gente já conhece dos artigos, mas também de patentes, de registros de marcas, de softwares, né? O desenvolvimento de softwares que a gente faz também. Professor, e isso, a questão da inovação, acaba se casando fácil com a questão do curso de pedagogia, porque é uma preocupação, a gente está formando aí professores que vão lidar com esse mundo, e a gente até brincava que antes a gente lembrava do general Severino Sombra, né? Fundador da Fundação Educacional Severino Sombra, mantenedora da Univassouras. Ele já falava lá atrás, quando eu e o professor Ângelo ainda não tínhamos cabelos brancos, e ele já falava que o mundo estava em constante mudança, né? Ele era realmente um visionário. Sim. Nem sempre acho que as pessoas tinham exata noção do que ele falava, e hoje a gente olhando para trás, a gente fala, general, o senhor tinha razão, né? Sim. Mudou muita coisa daquele tempo para cá, e esse professor que está sendo formado agora, essa preocupação de formar um professor que vá poder interagir com essa sociedade e essa sociedade vai continuar avançando e vai continuar mudando. Então, essa é uma preocupação do Nietzsche que casa diretamente com o curso de pedagogia. Sim. Né? João, o que acontece? As diretrizes do curso de pedagogia, ao longo dos anos, elas foram se aprimorando. Então, nós temos uma mudança para a inclusão de pesquisa, para a inclusão da extensão, e aí nós cumprimos o tripé universitário, né, que é ensino, pesquisa e extensão, né? E nós já fazíamos um trabalho de educação patrimonial com os alunos, já chegamos a 100 palestras, mais ou menos, nos municípios que esses alunos moram, né? Então, a inovação foi uma disciplina seguinte, porque tinha que envolver a questão da inovação e da tecnologia, que na diretriz tem uma das metas. Então, essas disciplinas estão sendo montadas dentro das diretrizes para atender a este público que vai lidar com crianças, né, que estão aí digitais. São crianças que trabalham com o virtual o tempo todo. Então, você tem que estar ligado no que está acontecendo no dia a dia na sociedade. Essa é a proposta também. Mas, acima de tudo, é termos o equilíbrio, né, de usar a tecnologia, mas também usarmos os materiais como livros físicos, né, outros materiais que não sejam só tecnológicos, ou de inovação, vamos dizer assim. Até porque a sociedade até hoje discute, né? O pessoal que trabalha a questão de saúde mental também, o tempo que as crianças e que os adultos também, nós adultos, até quem não nasceu na era digital hoje, fica exposto demais tempo demais às telas, né? Então há toda uma discussão nisso. Mas é interessante que você falou que não é só a tecnologia, a gente já falou no início que nem sempre inovação em tecnologia. Dá para ser criativo, dá para inovar e nem sempre com tecnologia. Eu queria que a professora falasse um pouco mais sobre isso. Exatamente. Quando a gente fala em inovação, vamos dar o exemplo prático mais conhecido hoje nosso, que são os dispositivos de saúde, né? Eles não são tecnológicos, eles são resoluções de problemas que cria-se um produto que auxilia em algum processo cirúrgico. A gente está falando aqui, como a gente vai falar mais para frente, aí da nossa primeira patente, que a gente está falando em educação. E a gente não usou a tecnologia nessa patente. A gente usou o conhecimento e as influências dessa educação patrimonial. Então, por que a inovação não é sempre tecnológica?
A gente liga tecnologia celular, aplicativos, que hoje tudo é aplicativo, né? Banco, pedir comida, tudo é por aplicativo. Então, é uma rotina nossa mexer. A gente usa aplicativo para absolutamente tudo. Então, a gente liga tecnologia celular, notebook, aplicativos que a gente usa todos nesse nosso dia a dia. Mas a inovação não é só isso. A inovação é um dispositivo, como a gente fez de educação patrimonial, é um dispositivo que facilite um processo educacional, como possíveis simuladores de educação. Existem simuladores que já existem, mas pode existir simuladores que ainda não existem. Então, mas a gente também tem a tecnologia que é inovação. A gente pode ter um processo que pode virar um sistema, que também pode ser inovador, que ainda não existe. Então, a gente tem os dois viés. É o famoso equilíbrio que o Ângelo acabou de falar para a gente. O equilíbrio é uma palavra que é tão pequena, mas tão difícil de ser alcançada. A inovação necessita do equilíbrio, as resoluções dos problemas necessitam do equilíbrio e a tecnologia necessita do equilíbrio. Então, eu acho que a gente encontra o equilíbrio perfeito aí quando a gente tem uma inovação sem tecnologia, uma tecnologia sem inovação, onde isso tudo facilita o nosso dia a dia. Em todos os aspectos, no cotidiano de casa, na educação, como a gente está falando com ênfase aqui, num procedimento de saúde. Então, a gente tem essa facilidade aqui de falar que a tecnologia pode não ser inovadora, mas a inovação vai além dessa tecnologia, muito, muito além, com certeza. Eu estou curioso, acho que já está na hora da gente falar sobre essa patente. Quem é que começa a colocar a gente a par dessa Eu patente acho que o professor Ângelo pode inovadora? explanar como que a gente começou esse processo. Eu vou colocar um pouco como a gente começou, né, iniciou essa parceria com o NIT. Primeiro, atuando ali na editora, próximo a eles, né, nós começamos a conversar da possibilidade deles, da professora Elizabeth e da professora Ana Carolina, estarem participando de uma palestra, né, proferindo uma palestra para os professores e alunos do curso de pedagogia. Isso aconteceu em maio de 2022, durante a Semana do Pedagogo. E ali começou esse processo. Nós já estávamos desenvolvendo um trabalho com as alunas, já na disciplina. E quando chega assim, o final do ano, nós já estávamos com 2 turmas já em andamento, já com os alunos desenvolvendo alguns trabalhos. E uma coisa que eu solicitei à professora Elizabeth, que em alguns momentos, se alguém da equipe do NIT pudesse estar na sala de aula apresentando o NIT, que sempre seriam turmas novas, e apresentando, acompanhando também esse processo em alguns encontros, para nos auxiliar na melhoria, vamos dizer, desse produto, desse dispositivo, desse protótipo. E aí, isso aconteceu de fato. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, ô João, em janeiro de 2023, o nosso atual presidente, o Gustavo Amaral, ele solicitou aos coordenadores de graduação que iniciassem esse processo de estar mais próximo do NIT, desenvolvendo produtos e patentes e processos também. E nós da pedagogia já estávamos fazendo isso. Então, para a gente foi algo assim natural, né? Da gente dar andamento nesse processo. Nós vimos que, então, se nós temos a mantenedora solicitando esse trabalho, vamos continuar executando, né? E nós tivemos o apoio da Pró-Reitoria, né? No momento, a Aline, hoje a professora Adriana, né? E isso foi possível com o apoio também da coordenação do curso. E aí as alunas acreditaram que era possível fazer esse primeiro produto, vamos dizer assim. É claro que nós temos vários, mas nem todos, né, chegam ao ponto que a gente vê que tem possibilidade de chegar ao registro, né, Ana? A gente tem que tudo isso é avaliado tecnicamente e nós conseguimos chegar na primeira. Até Não, para poder descobrir depois se é um produto novo, se sim, realmente vai ser eficaz como se pensa, né? Você tem todo um processo sim, de pensar, de estudar, de ir sim. na criação do produto, né? E uma coisa que nós, nesse primeiro momento, foi muito
foi trabalhoso, porque era o primeiro produto de educação que nós estávamos trabalhando na instituição e também o grupo, a empresa que faz a consultoria para levantamento e tudo mais. Então, nós tivemos que nos adequar a certas realidades, à utilização de determinados termos e tirar outros que não poderiam ser utilizados. Então, para os próximos, nós já estamos mais preparados, né, para que o Exatamente. processo seja um pouco mais rápido. Esse nós levamos, acho que 1 ano e meio, Foi. né, até nós chegarmos ao produto final, à escrita do projeto todo, para que ele pudesse ser depositado lá no INPE. É que, na verdade, a atuação do NIT junto à pedagogia, através dessa parceria, da presença nas aulas com o professor Ângelo, que a gente identifica muito o potencial do curso, são vários, que a gente já tem vários projetos elencados para se dar continuidade, a gente tem um processo que se chama busca de anterioridade, como você bem falou. A gente faz uma busca do que já existe, a gente faz a busca do que já foi patenteado e do que já existe. Porque às vezes o que já existe não está patenteado. Então a gente faz essa busca junto com um parceiro nosso que são os advogados especialistas, mais a Elizabeth, que também carrega um grande conhecimento da área, né? Eu fico como uma correspondente dessa área de pedagogia, porque na minha formação, o meu foco foi educação ambiental. E eu acabei, junto com a maternidade também, gostando muito dessa área de pedagogia, algumas coisas dessa área de E você educação cresceu numa casa com uma professora, né? Isso deve ter também, influenciado também, né? também. Aí eu tive essa área de interesse e acabei virando uma correspondente, fazendo essa parceria com o Ângelo, e nessa busca de anterioridade a gente levanta essas informações todas. E a partir disso, a gente consegue fazer as minutas técnicas, que é o que a gente tem um colaborador do NIT que faz todo esse acompanhamento de informações. E essas minutas técnicas, como bem o Ângelo falou, a gente teve que tomar cuidado com algumas arestas, porque a lei de inovação, ela tem um artigo que limita um pouco sobre instrumentos de educação. Então, a gente teve que fazer toda essa tratativa de termos. E, assim, foi um longo caminho. A gente foi idealizando com o conhecimento do professor Ângelo, porque é um dispositivo da área de educação patrimonial. A gente está falando, né, Ângelo, de crianças, a gente está falando de ludicidade, conhecendo a história de Vassouras. Você falar de história, a gente está falando de crianças que gostam de telefone, né? Então, se Sim. você for contar uma história assim, muitas das crianças nem vão se interessar. Então, a gente está falando de ludicidade, de história de Vassouras, usando conhecimento primário e usando conhecimento específico, que o professor Ângelo conhece muito. E a gente alcançou esse objetivo dessa primeira patente, que é um dispositivo aí que vai facilitar ensinar o pertencimento à criança a esse local, entender como funciona, como foi a história, conhecer por onde ela passa, o que cada prédio significa, através de coisas que é interessante para eles. Isso é fundamental para a preservação, né? Porque a gente sabe, né, e é um consenso entre os historiadores que você só preserva aquilo que você conhece e respeita e Uhum. que faz algum sentido para você, né? Sim, Né? sim, Tem que fazer sentido para sim. você tem que se sentir ali incluído naquele espaço. Você fala de pertencimento com toda a razão. João, a disciplina anterior, né, que eu trabalho com eles, essa parte de história, não é uma história regional. Eu trabalho com eles com uma introdução à história da arte. E aí eu venho das pinturas rupestres até chegar na contemporaneidade. E quando eu estou no período de Vassouras e aqui do Vale, que a maioria dos alunos moram aqui no Vale, eu pergunto para eles sobre o patrimônio da cidade deles. E, assim, eu me surpreendo porque, às vezes, até alunos que moram em Vassouras não reconhecem esses espaços como patrimônio. De chegar e escutar, eu não vejo isso, eu não vejo o que você está falando. E depois do processo da disciplina, a pessoa eh, reconhece esse patrimônio e começa a se ver pertencente a esse espaço e que faz parte da sua identidade. É a questão de você valorizar, né, o patrimônio, a sua origem, o seu local ali.
E assim, eu percebi que muitos alunos em algumas cidades começaram a participar de eventos, de ações ligadas ao patrimônio, ao turismo da sua cidade. Isso foi muito legal. Inclusive, temos um caso de um aluno que ele foi fazer a palestra, que eu coloco, ó, tem que fazer uma palestra no espaço formal ou não formal. E aí ele foi para uma escola. A diretora gostou e falou assim: olha, vai ter que fazer nas outras turmas também. E ele fez. Em seguida, ele foi convidado para fazer estágio na escola. E depois ele conseguiu uma bolsa da CAPES, pelo município onde ele mora. Então, olha que trabalho, ele foi um caso. Então, assim, quantos que não podem também alcançar, se projetar na sua cidade, fazendo esse trabalho, buscando se inteirar mais do seu município. E aí, na disciplina seguinte, como eu já tinha trabalhado com inovação, nós entramos numa parte mais, de uma forma geral, da educação pedagógica, né? E aí entra a questão da tecnologia, entra a questão da inovação, dos processos. Como é que aprende? Porque eu não fico só na história, né? Eu deixo que eles criam a proposta. Eles chegam com a proposta e a gente diz se é viável ou não. Eu no primeiro momento, depois junto com a Ana Carolina, e aí a gente vai acertando as arestas e vai construindo ao longo do semestre, ela participando em alguns momentos e assim, no final, para ver, não, agora está legal. E aí depois esse material vai para análise, para ver quais que a gente pode, né, dar andamento. É esse o processo, sabe? E interessante essa parceria, e se deu essa parceria desde o início dessa discussão Uhum, de estar presente, sim. dos cursos estarem presentes junto ao NIT, porque, a grosso modo, o leigo de fora, quando vai falar núcleo de inovação, isso casa muito com engenharia, isso casa muito com outros cursos mais Área de afeitos à questão saúde. tecnológica, a área de saúde, que está sempre tendo inovação, né? Uhum. Ainda bem, porque a gente quer viver bastante tempo, né? Ou- Então, que tenhamos aí bastante inovações, mas a pedagogia tem uma ligação e dialoga muito bem com a questão da inovação da tecnologia, né, professora? Sim, sim, eu acho que a educação necessita da inovação e da tecnologia. Como eu te falei, esse dispositivo aí, o primeiro que a gente obteve, fala sobre pertencimento, educação patrimonial. Mas a educação em conhecimento básico pode ser feita através de alguma inovação. A gente está falando de um dispositivo que usa acessibilidade, a gente está falando de uma educação inclusiva. Vai ser um dispositivo que vai ser interessante para todas as pessoas, até para aqueles que têm alguma dificuldade, têm alguma necessidade especial. É um dispositivo lúdico, como eu disse para você, mas a educação vai além da ludicidade da criança. A gente pode alcançar o adolescente, pode alcançar o ensino superior, né? Como a gente está com novos projetos em andamento, ensinos matemáticos, que às vezes é uma dificuldade. Por que não ter algum Eu dispositivo não que sei, professor facilite Ângelo, mas isso? geralmente quem é formado em história, quem trabalha com Uhum. humanas, geralmente era um desastre em matemática. Eu não sei se o professor Ângelo é. Então, eu fiz contabilidade, né, Ah, cara? então, tá vendo? Esse No é o técnico. que brinca nas 11, né? Faz contabilidade e depois é historiador. É. Porque lá em casa era uma dificuldade, É. assim. Não, e a gente está falando em alfabetização, a gente está falando em conhecimento primário, que assim, eu acho que é necessário inserir a tecnologia e a inovação. A gente está falando de um dispositivo, mas a gente pode falar também de um aplicativo que pode ser Uhum. usado e ter o uso benéfico para esse processo. Ser um uso saudável no tempo determinado, né? Então, eu acredito que a educação necessita da E inovação e da necessita, até tecnologia. porque os professores vão concordar comigo, o mundo disputa demais a atenção do aluno, seja do ensino fundamental, Uhum. séries iniciais, porque já são digitalizados, já são meninos e meninas digitais desde muito novos. Até os adultos, até mesmo quem nasceu no mundo analógico, né? Eu e o professor Ângelo nascemos no mundo completamente analógico, Uhum. acompanhamos essa transformação em mundo digital, a professora Ana já nasceu no meio desse processo, mas tem muita coisa para disputar atenção. Aquele garoto que nós fomos lá nos anos 70 não tinha tanta coisa para lhe tirar atenção como tem as crianças e os adultos de hoje, né? Sim, sim.
E uma coisa, ô João, nós estamos com uma dificuldade de atenção, inclusive dos nossos alunos. Não só alunos do infantil, do fundamental e do ensino médio, de uma forma geral, até dos alunos De graduação. de graduação, né? Porque eu não digo os de pós, porque o pós ele vai, Ele né? sabe o que quer, Ele sabe o que quer, e ele vai geralmente lá ele vai porque na ele área quer de interesse de dele. interesse dele. O de graduação, ele está num processo ainda formativo. E aí, às vezes, ele não é aquilo que ele quer fazer. Ele, às vezes, não se encontra. E isso é complicado, né? De você, às vezes, trazer para ele e mostrar, poxa, mas vocês têm potencial. E com esse trabalho, eu vi o quanto o curso tem de potencial, até de mudar, porque às vezes o pessoal vê cursos nosso curso de história que tinha aqui, e o de área de humanas, de uma forma geral, é um curso muito teórico. Então, vamos trazer essa teoria e vamos aplicar num trabalho prático e vamos levar esse trabalho prático para a E a sociedade. gente mora numa região que permite isso, né? A questão do patrimônio é uma coisa. Agora, não é exatamente o nosso tema aqui, mas Hum, o professor falou que muita gente, inclusive morando em Vassouras, uhum, tem dificuldade de notar que mora num local uhum. que ajuda a contar a história do Brasil, né? Sim, Que sim. tem patrimônios. E aí eu até diria, porque eu lembro que na minha graduação em História, na cidade de Barra do Piraí, a gente quis desenvolver um projeto, meu TCC foi um projeto para se contar a história do bairro onde eu nasci, em Uhum, Barra do Piraí. E eu cheguei a ouvir uma professora, que não era professora de História, falou, mas o carvão não tem história. Como se só tivesse história, príncipes, princesas, barões, uhum, baronesas. Não, eu fiquei assustado, porque imaginava que, como Vassouras tem um patrimônio tombado, quer dizer, uhum, tem uma chancela, tem um uhum, carimbo mostrando que aquilo é um patrimônio, uhum, mas todas as cidades do Vale, mesmo as mais novas, uhum. elas têm ali a sua história, ela é contada por um prédio pode ajudar a contar uma praça, um lugar, uma cachoeira, Sim, um sim. rio, enfim, todos os lugares têm história. Uhum, O meu Carvão, né, Barra do Piraí, tem história, e aham. Mendes tem história, Paulo de Sim, Fronten tem história. Todos os lugares têm sim. história, né? João, essa disciplina específica que a gente trabalha com introdução à história da arte, eles trouxeram cada coisa assim que eu não conhecia de Mendes, que eu não conhecia de Barra do Piraí. E aí nós começamos a olhar com mais sensibilidade para as coisas. Mas, professor, eu não sei isso. Não, espera que eu vou trazer um livro para você que tem esse material. Então, assim, eu conseguia trazer material para eles. A universidade tem alguma coisa em sua biblioteca física e virtual, mas eles também traziam muita informação. E aí eles começavam a ver, poxa, mas não é só Vassouras que tem Sim, sim. patrimônio, Pode né? não ser tombado como Não pode. patrimônio nacional, É. mas é um patrimônio daquele. É até importante que esses Uhum, municípios criem uma discussão, né? Porque sim, se tem a sua história, você sim. pode não ser patrimônio nacional, mas vai ser patrimônio municipal. Você vai Municipal, discutir a sim. história daquele município, daquela localidade, né? Sim, e despertando isso, eles começaram a olhar a cidade deles com outro olhar, né? E isso é muito interessante, porque você demonstra que você também está fazendo um trabalho de construção, não de um futuro pedagogo, mas também de um De um ser cidadão, humano. cidadão Sim. que vai exercer a sua cidadania de fato, de ir lá. Teve aluno que já estava participando de coisas para questionar como conduzir o patrimônio. Eu falei, vai devagar, que as coisas também não podem ser a ferro e fogo, né? Sempre brincava com eles, mas assim, eles estão envolvidos, cara. E aí eles querem trabalhar essa educação patrimonial, que é uma outra linha de pesquisa também na pedagogia, porque o pessoal trabalha muito educação brasileira, né? Trabalha alfabetização, tem um tema que eles falam muito que é creche, né? E agora tem a questão da inovação. Eu estou orientando duas alunas que vão defender agora no final do ano com inovação, e tenho dois que vão trabalhar ano que vem ainda com educação patrimonial. O professor falando, eu lembrei de um filme, Narradores de Javé. Sim. Javé era uma comunidade que seria inundada, Uhum. e aí eles resolvem
escrever a história de Javé, porque eles queriam levar lá para o pessoal que inundar a cidade para mostrar que a cidade tinha alguma importância. Porque eles mesmos achavam que não tinha, né? Uhum. Ah, o que que é Javé, não sei o que e tal. Eles começam a pesquisar a história e de repente eles vão descobrir que Javé não é tão desimportante assim. Quer dizer, nós temos a nossa história, a Sim. história do nosso povo, da nossa gente, Uhum. às vezes história até familiar, né? Você tem Sim. ali alguém que é importante, algum momento que é importante para aquela Uhum. família, para aquela história. Então Sim. a história está presente em tudo. Professora, e como é essa interação? Como é que é estar dentro de uma sala de aula de pedagogia? Como é que é notar esse trabalho do professor junto com os alunos lá do curso de pedagogia? Cara, foi uma grata surpresa. No início, sem participar, os projetos chegavam. E quando eu entrei na sala de aula para fazer a apresentação, eu pude ver o potencial que esse pessoal da graduação tem e não conhece, né, É. professor? Eles Sim. não sabem o tamanho do potencial que eles têm. Eles são o ponto que vê um problema e sabem uma possível solução. E eles acham que aquilo é só uma ideia boba que eles tiveram e não é nada demais. E é algo grandioso, como já tivemos o primeiro, pode ser algo grandioso. Então, assim, foi uma surpresa que eu tive. A Elizabeth me confiou ser a correspondente da pedagogia. Eu gostando dessa área de educação, comecei a ler muito sobre isso, ver muitos artifícios, né? Não só dessa área infantil, mas de todas as fases da educação. E assim, e mais o meu projeto também no mestrado, que foi voltado à educação ambiental no turismo, através do Hotel Santa Malha, que foi, na verdade, um processo de educação ambiental, mas dentro do Hotel Santa Malha, onde tinha um pouco de espelho do turismo da cidade de Vassouras. É, e foi um caminho que eu fui pesquisando, assim que o Ângelo nos direcionou e a Elizabeth me confiou isso. Cara, eu fiquei muito feliz de ter como a gestão educacional alcançar a inovação dessa maneira. Algo que eu não pensei que eu fosse ver nas minhas mãos em prática, pensei de ver nas mãos de outras pessoas, mas assim, com a oportunidade que o professor Ângelo e a Elizabeth me deram, foi muito feliz e muito gratificante e vai continuar sendo. Uhum. Porque assim, eu acho que não só a pedagogia, mas eu acho que todos os cursos de graduação eles sabem o problema e eles sabem a solução. Eles só não sabem o potencial que eles têm. E aí o nosso trabalho aqui é fazer com que eles enxerguem isso, né? E aí a gente Sim. vê como é que tudo interage, né? Porque a gente fica pensando em inovação, tecnologia, ciência ambiental, história, como é que isso interage? Interage o tempo Sim. todo o tempo, né? A gente está falando de ciência ambiental, está falando de história, Uhum. aí a gente lembra que o café veio e jogou a Mata Atlântica no chão, e nossos morros são carecas, e quando a gente sai de Vassoura, a gente fica olhando muitas vezes com inveja do morro alheio, porque aqui foi tudo meio que destruído lá na época da fundação da cidade, com as plantações de café. Então, o tempo todo está tudo interagindo. E por isso a importância Uhum. de uma universidade, né, professor? Porque Sim. as várias áreas do saber ajudam a não só formar grandes pedagogos, engenheiros, médicos, mas, como o professor disse, cidadãos que vão interagir. E um dos marcos da universidade, uma das preocupações da universidade, é criar profissionais, homens e mulheres, que vão interagir com essa sociedade nessa área, no Centro-Sul Fluminense e agora também nas regiões de Maricá, de Saquarema, várias outras localidades, para melhorar essa sociedade, né? Então, assim, tem tudo a ver. Sim, com certeza. E assim, a ideia desse primeiro projeto ser esse de educação patrimonial é uma oportunidade de nós podermos aplicá-lo, né, ou replicá-lo, né, nas outras áreas, nos outros municípios onde a nossa instituição atua também, né, despertar isso. E nós temos, como nós falamos no início, vários produtos que vão ser desenvolvidos, já estão assim meio caminho andado, né, já tem um pré-projeto, já tem uma ideia do que será, de várias áreas, né, Ana, Várias áreas. do conhecimento. Porque uma coisa que eu deixo muito à vontade, e você sabe disso, a Ana, uma das coisas, o aluno ele tem que escolher o tema que ele vai trabalhar. Ele tem que ter essa liberdade para ele fazer algo que ele gosta, Sim, sim. né. Eu não vou impor a ele: "Ó, vocês escolhem um produto aí, a área que vocês querem trabalhar, e a gente vai desenvolver".
E O uma... médico não pode ser obrigado a ser pediatra, né? Ele vai Não, ter que ser pediatra porque ele tem uma vocação, porque ele tem, sim, Sim. né, uhum, a vontade de trabalhar com Sim. criança. sim, Um médico pediatra que não gosta sim. de criança vai ser um desastre. É a mesma coisa. O pedagogo, ele pode ser um gestor, ele pode ser um professor, ele pode ser um selecionar pessoas lá no RH, né? Ele fazer uma entrevista e tudo mais. Então, atuar num hospital, você tem o pedagogo hospitalar, então ele tem várias facetas. A formação tem várias facetas. E se nós trouxermos mais uma, que é a inovação, o nosso curso é muito diferencial em relação a outros que são oferecidos aí. Então, a gente tem que mostrar mesmo o que nós estamos fazendo e mostrar que nós temos condições de continuar fazendo. É aquela educação que muitas vezes a gente teve contato na infância, aquela educação que só despejava conteúdo e cobrava com questionário, Uhum, aquilo ficou no passado, né? Aquilo não cabe sim. mais à sociedade, o mundo contemporâneo exige muito mais do que aquilo, né? Sim, e esse semestre, né, como eu falei para você das disciplinas voltadas para a extensão, nós também fazemos atividades fora da universidade, né? Esse semestre nós fizemos duas eh, atividades, uma em cada período, mas com várias oficinas para as alunas do curso de formação de professores do ensino médio. Então, da parte de inovação e também voltado para a educação de jovens e adultos. Então, é uma forma também da universidade dar uma resposta para a sociedade, né? Oferecer materiais pedagógicos, né? Não é só uma patente, não. Tem outros produtos que a gente vem fazendo, né? Para a gente ver se a gente consegue mostrar, né? De uma forma ou de outra, o potencial do curso. Outra ideia que nós tivemos no passado, mas passado recente, de 2018 para cá, foi a criação do livro do curso de pedagogia, né? Nós fizemos Foi em duas... 2018? 2018. O tempo está passando muito rápido. E aí nós fizemos duas edições e aí veio a pandemia. Nós não tivemos condições de voltar, né? Envolvidos em vários projetos. E aí eu já estou pedindo um socorro aos meus amigos do curso para que a gente possa colocar no ar aí. Nós temos pelo menos umas 3 edições aí para colocar do livro nesses últimos anos. E é uma forma também de divulgar o trabalho de conclusão de curso dos nossos alunos, para não ficar numa estante da biblioteca, nem muito menos num site onde as pessoas às vezes não vão pesquisar. Mas se você tem aquilo disponível como um livro, aquilo é mais fácil de ser propagado. Então, assim, são várias frentes mostrando que o curso tem condições e potencial, né, de investir em várias áreas. E eu tô, bom, essa primeira patente, então, Uhum. vai ser utilizada para educação patrimonial, vai ajudar a contar um pouco da história da região e da área de interesse do aluno. O que que dá para falar mais desse dispositivo? Então, vamos lá. É um dispositivo que tem educação patrimonial, mas que para chamar a atenção da criança, do adolescente que vai jogar, que vai utilizar, que vai fazer o uso desse dispositivo, ele vai ter conhecimento primário, ele vai ter a dinâmica de um jogo, de ser entretenimento, ele vai ter a questão de buscar a acessibilidade, a inclusão das outras crianças que não têm aquela facilidade que, de repente, um outro vai ter. Ele vai ser um dispositivo que vai abraçar dentro de casa e fora de casa, que dentro de casa você vai conseguir usar ele, mas nas escolas ele vai ser uma excelente oportunidade de você mostrar como é Vassouras. Na cabeça infantil, na cabeça de quem está se formando, que você mostre o que é interessante para ele. E o que é interessante para ele, você replica e conta parte dessa história de Vassouras. Então, eu acho que é um pouquinho um resumo, assim, Sim, bem interessante da nossa sim. proposta. E uma coisa que a gente tem visto, né, é essa questão da inclusão, né? A preocupação é sempre com a inclusão, porque a gente se fala muito em inclusão, mas a inclusão para resolver um problema de alguém que tenha necessidade especial, mas não para incluí-la. É isso que a gente estava vendo muito, né? Exato. E a gente tem visto os alunos preocupados com isso. Então, a maioria dos projetos tem essa preocupação com a inclusão.
Tá, assim, eu não sei até que ponto a gente ainda pode, né? É. Mas assim, eu acho que a ideia, não só dessa, mas das outras, Uhum, é a questão do dinamismo. A gente É, precisa de ter algo dinâmico. esse debate sobre a inclusão é até um assunto interessante para a gente uhum, pautar para um próximo podcast para falar exatamente sobre isso, sobre aquilo que a gente fala. O mundo, já dizia o general, estava numa mudança constante, uhum. né? Então o mundo já não é mais aquele. Daqui a pouco já vai Sim. continuar mudando, mas sempre buscando a questão da inclusão, né? Você lá num passado recente, Uhum, a gente colocava as pessoas nas caixinhas, né? E você tinha uhum. só algumas caixinhas. E hoje a gente nota que o mundo é muito mais plural e aquelas caixinhas não resolvem. Aqueles Não. rótulos que existiam não dão cabo Uhum, da quantidade de gente, de faceta diferente. E ainda bem, né? uhum. As pessoas, estamos aqui. Três pessoas, temos mais aqui o pessoal da produção, e cada um é de um jeito, cada um é de um universo, cada um tem a Uhum, sua representatividade, a sua história, e uhum, ainda bem, né? A gente vive num país diverso, né? uhum. Extremamente diverso, né? Eu era garoto e meu pai já dizia que passaporte brasileiro no mercado paralelo era muito valioso, porque para início de conversa, qualquer um pode ser brasileiro, né? Assim, né? Você tinha agora até menos, né? Porque o mundo também está muito, né? Você vê um time de futebol do Canadá já não é mais com as mesmas feições do time de futebol do Canadá lá dos anos 70 e Uhum, 80. uhum. Mas enfim, o mundo está sempre mudando e a gente precisa fazer isso. Então, até um Sim. compromisso para você que sempre acompanha aqui os conteúdos do Direto do Campus, a quem eu quero agradecer. Se você está chegando hoje, aproveita aí, dá uma curtidinha se você gostar da conversa e faça a sua inscrição aí no YouTube da Univassores. Mas a gente assume um compromisso aqui de fazer todo o reitor tem falado exatamente muito sobre isso. Eu tenho notado nos pronunciamentos do nosso reitor Marco Antônio Soares de Souza a preocupação de uma universidade que lute contra o racismo, Uhum, de uma universidade que promova a inclusão, sim. né? E mais do que isso, né? Numa discussão para pegar a carona na Angela Davis, né? Não adianta só não ser racista, né? Tem que ser antirracista. Então a gente tem que criar professores, engenheiros, enfim, Uhum, antirracistas em todas. Isso é uma obrigação moral sim. com o planeta e com o lugar que a gente vive. Uhum, Então, é um tema para a gente discutir. Vou até conversar com o professor Ângelo depois para me ajudar nisso, para a uhum, gente formatar um programa para discutir inclusão o tempo uhum. todo, né? Então, e esse dispositivo, professor? A ideia vai ficar, a gente vai discutir aí com a possibilidade dos profissionais de educação terem acesso a esse dispositivo, quer dizer, também beberem na fonte aí desse trabalho desses alunos de graduação, da graduação de pedagogia da Univassouras, para Uhum. usarem no dia a dia com seus alunos em Vassouras e região? Sim, com certeza, João. Nós temos sempre processos, né? Claro, claro. E nós tivemos esse processo todo de chegar até o depósito no INPE. Então, nós temos agora mais um processo, né, Ana, de um tempinho, eu acho que é quase um ano e meio, né? Para sair a Para patente. sair o registro final. Ele já está depositado, já está protegido, por isso que nós não podemos explanar muito. É que eu fico aqui cutucando, mas eu sei É, que não dá a para gente falar não tudo, né? pode A falar professora tudo. Elizabeth já me ensinou, mas jornalista sempre é feito para ficar Não, contando. mas não tem jeito, né? E nós temos essa oportunidade, né, de continuar. Eu acabei me perdendo aqui agora. Não, você falou que É, agora a gente está A esperando sim, sair o previsão, sim, a registro. a previsão. previsão do próximo mês aí, de É, algumas ideias da é, Elizabeth, que ela já isso, a antecipou, professora né? Elizabeth já nos antecipou algumas possibilidades aí de fazer alguns trabalhos já para poder apresentar esse produto e já poder ver se há interesse também, né? Porque o Nietzsche tem esse outro papel, né, Ana, que você pode Isso. falar também. Na verdade, o Nietzsche tem à frente também, a gente vai do desenvolvimento à negociação. Porque uma patente ela pode ser negociada com algum interessado, algum investidor, né? Nesse momento, Isso é bom porque fomentaria também, né, o trabalho, né? e divulga a Sim. universidade, né? Nesse momento, a ideia é a gente estar apresentando isso para pessoas que têm interesse em Vassouras, que têm interesse na história de Vassouras, também junto à prefeitura fazer um trabalho para as escolas, né?
caso haja interesse nas redes particulares também, né? Uhum. Então, a ideia é a gente fazer agora esse trâmite da negociação. Mas antes disso, também é um pouco da divulgação disso, Sim, para quem tem interesse nessa ideia. Porque a gente sabe que a nossa região é uma região turística, muitas pessoas têm interesse nisso. E quando se fala em educação, abre mais ainda os olhos das pessoas, porque as pessoas querem educação, querem instrumentos novos de educação para facilitar todo o processo da construção dessa sociedade hoje que a gente fala, né? Dinâmica, sustentável. E então, o processo agora é buscar as escolas, que é o meio formal, e também o meio informal através dessas pessoas que têm tanto interesse, como a gente sabe que existem pessoas influentes na região que possam vir a ter interesse de conhecer esse dispositivo e investir nisso. Então, vai ser para o próximo mês aí, a gente deve ter algum evento de apresentação para eles e vai começar a ter essas tratativas. É é isso. interessante esse processo, né? Quer Sim, dizer, sim. é o trabalho que o NIT faz e a gente não pode queimar a etapa, claro. Não, e aí a gente está aguardando, porque aí eu sempre vou e pego a consultoria deles. O que que eu posso falar? Até onde eu posso ir? Porque é o primeiro. No segundo, a gente já vai ter já vai ter um pouquinho de know-how para poder conduzir sozinho, mas eles estão sempre do meu lado, e eu quero eles sempre do meu lado, porque eu acho que é uma forma Porque da gente é assim mesmo, né? Assim, produzir, né? a visão do Nietzsche não necessariamente é uma visão do educador. Quer dizer, Sim, tem uma visão que, porque é a especialidade deles terem esse sim. olhar, né? Sim, sim. E o João, uma coisa que é muito legal e de falar mesmo, e com orgulho, que eles têm o prazer de nos ajudar muito. E às vezes a gente chega com uma ideia e é uma pedra bruta. E quando a gente vê o resultado, já está lá toda lapidada. Então, assim, aquilo ali foi uma construção. Esse 1 ano e meio foi também de construção, né? Com certeza. De melhorias. E aí nós temos outros técnicos, né? Nós tivemos também o professor Adiel, que esteve mais próximo de nós ali, fazendo, né? Desenhando, Vem falando da né? engenharia, né? A É, parte da engenharia, de sistema, de né? sistema, o que que vai colocar, o que que não vai colocar, que material utilizar. E às vezes ele chegava, pessoal, olha aí. Aí eu chegava e falava, não, não tá legal. Mas ninguém falava. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, dá opinião, o material é de vocês. Os alunos ficavam assim, se podia falar. Eu falo, gente, é de vocês. Eu estou colocando a minha posição, mas vocês têm que falar. Porque a gente vai melhorando, e aí elas vêm falando, porque o legal dessa inovação também é que nós conseguimos fazer com que eles colocassem em prática o conhecimento que eles estão adquirindo na própria universidade. Então, elas vinham com, assim, normalmente os alunos são muito calados, né? Quando você pede opinião, eles ficam retraídos. Mas eu falava assim, poxa, mas me explica aqui como é que vai funcionar isso daqui. Aí a pessoa começa a falar com linguajar técnico já, graduando. E aí eu fico assim, gente, olha só o conhecimento que eles já adquiriram e eles não estão percebendo que eles adquiriram esse conhecimento, né? E assim, agradeço aqui o NIT por essa parceria, cara, porque a gente está conseguindo fazer a própria mantenedora, a universidade, as pró-reitorias, né? A coordenação do curso, por esse apoio que eles estão dando, e os meus colegas lá que viram que o curso é capaz de fazer isso, que elas podem também, né? O Ângelo foi o primeiro, mas vamos começar a fazer juntos, né? Para que a gente possa mostrar, e também as outras graduações. Eu já atuei também nas engenharias, tem muito potencial. A universidade tem muito potencial e é uma forma da gente mostrar mais a universidade. E falar, né? E as patentes também, elas saem. A gente está falando do impacto que as patentes têm. Como a gente falou, pode ser local, regional, estadual, nacional. Mas mais do que isso, as patentes, quando elas saem, não é para ficar aqui dentro. É para serem expostas. Colocando o nome da universidade, incentivando esses alunos que tiveram essas grandes ideias, mas contribuindo com a sociedade. Sim, exatamente. Uma universidade, isso eu ouço desde o tempo do general, ele era muito claro nisso. Uma universidade só se justifica se mudar a vida do seu entorno, Uhum. né? E a gente vê isso. A gente hoje é um exemplo prático. Todo mundo reconhece, sabe? Se a gente tem hoje um hospital que é um polo de referência regional, que vai virar agora um dos Uhum. maiores hospitais universitários privados
do continente, Uhum. a gente deve, porque lá atrás a Faculdade de Medicina foi criada, e aí se criou um hospital para Uhum. ensinar medicina, quer dizer, Sim, impactou na vida de todo o entorno, né? sim, De sim. repente, muita gente que nunca nem pensou em passar na universidade, estudar na universidade, mas foi atendido no hospital, teve a vida salva no hospital. Quer dizer, a universidade faz na prática, a Universidade de Vassouras faz na prática, e há muito tempo, ela impacta na vida das pessoas. Isso é fundamental, isso é um diferencial. A universidade não está aqui simplesmente para despejar conteúdo, Uhum. entregar um diploma e ganhar dinheiro. Não. A Não. universidade atua exatamente mudando, impactando vidas no Centro-Sul Fluminense, Uhum. mas também na Baixada, que é atendida também pela nossa universidade, Uhum. também pelo nosso hospital. Agora, na região ali, Maricá, a gente sempre fica na dúvida, seja a região dos Lagos ou a metropolitana, meio que as duas coisas, né? Uhum. É vizinha de Saquarema, mas está pertinho de Niterói. Também na Saquarema, lá do surf. Uhum. Então, assim, a gente vai impactando a vida de vassourenses, e aí eu posso dizer uma palavra que eu gosto de falar demais, vassourenses e fluminenses em geral. Uhum. Ô, João, em 2012, duas coisas. Uma, eu tive a oportunidade de participar de um seminário sobre proteção intelectual, produção e direitos autorais e produção de patentes na Academia Brasileira de Ciências, no Rio. Aqui pela universidade eu fui representando lá. E foi muito legal porque eles mostraram como se montavam os núcleos de inovação tecnológica que hoje nós temos com tanto sucesso aqui na nossa universidade. Outra oportunidade é lembrar que eu participei da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, junto em parceria com a nossa prefeitura aqui de Vassouras, lá na Casa da Ciência da UFRJ. E era muito legal porque nós tínhamos em torno de 20 e poucos municípios participando. E numa fala do pessoal de Maricá naquela época, eu fiquei assim, impressionado que Maricá tinha o antes e o depois da presença da nossa universidade. Isso foi muito legal, assim, eu escutar como funcionário, Como professor, como professor, e os outros municípios escutarem isso, para demonstrar a nossa importância. Então, assim, nós temos muito potencial. A universidade tem muito potencial, Vassouras tem muito potencial, o Vale tem muito potencial, e é né? interessante porque assim, a gente vê todo o esforço, a parceria que a universidade tem hoje com as prefeituras de Maricá e de Saquarema, Uhum. é a melhoria da formação do, Sim, do cidadão, do sim. cidadão de Maricá, do cidadão Né? de Saquarema, né? Não é só. É mercado de trabalho também, mas não é só isso, vai muito Uhum. além disso, né? Sim. De você formar cidadãos que vão ter um olhar diferente e vão Uhum. contribuir para essas cidades, para essa sociedade, para o nosso estado do Rio de Janeiro e para o Sim, país. É a sim, oportunidade que dá para a pessoa poder conhecer, porque o conhecimento enriquece, né? sim. Quando E, você Sim, conhece, você vai à frente, você avança, você percebe coisas novas, né? e assim, vou fazer 31 anos de casa. Eu entrei aqui com ensino médio. Hoje eu estou aí para terminar o doutorado. E tudo por incentivo da instituição, apoio da instituição. Hoje eu sou professor na casa. São 10 anos já como professor. Então, eu me vejo como uma pessoa que teve essa oportunidade, e vários colegas meus, né, que estão aí na mesma situação, que hoje são professores, tem um diferencial que é alcançado, e você tem que ter também pessoas que te incentivam a isso, pessoas no entorno de você enxergar as oportunidades e as potencialidades que você pode chegar, como eu vi com o caso do Nietzsche, voltado para o e curso de essa relação pedagogia, né? do Ângelo com a universidade, com vários profissionais aqui, gera o que o futebol, eu falo que o futebol é metáfora da vida, gera Uhum, algo que no futebol se chamaria de amor à camisa, né? uhum, A universidade é patrocinadora do Fluminense, é como se o Ângelo fosse um menino de Xerém, né? uhum. Ele é um menino da universidade, ele Sim, cresceu dentro desse sim, campus, e isso a gente, eu estou vendo seu olho brilhar, sim, você falando dos seus alunos sim. e dessa parceria do NIT, porque você entrou aqui, como você disse, no ensino médio, quer dizer, era Uhum, uma oportunidade de emprego e você hoje é um professor
que sabe exatamente como é que a universidade cresceu, como é que a Sim, universidade conseguiu mudar a vida de muita gente. Isso é uma relação muito bacana, né? sim, sim. E tem muitos Ângelos por aqui. Tem muito. E assim, a gente vê muitos colegas, estava até comentando com uma professora, quantos colegas que começaram aqui com ensino médio, começaram numa secretaria e hoje estão aí com mestrado, estão dando aula, já estão eh, já atuando em outras instituições também, em outras áreas aqui da cidade. É bem interessante você ver isso, João. É bem legal, porque assim, nós somos alunos de escola pública. Sim. Então, ter essa oportunidade que eu digo que eu tive, é saber aproveitar, E lá atrás né? nem dava para saber que, que, Não, que, que você não, teria essa caminhada, né? não. E assim, uma coisa que eu vou falar aqui, eu acho que a gente tem que ter gratidão aos nossos pais, porque às vezes não tinham muito estudo, mas sabiam nos direcionar para o caminho que nós deveríamos seguir para que a gente pudesse alcançar essas metas, né? Sem a gente saber. Eu digo que como aqui, essa área aqui do campus é minha passagem, eu tive um emprego anterior ao que o da universidade e também como aluno de escola. Mas eu não passava, como algumas pessoas às vezes ainda passavam por dentro da universidade, eu não via como um local que eu pudesse entrar ou passar, né? Então eu não enxergava muito a universidade. Mas quando eu entrei na universidade, eu vi o potencial dela dentro da cidade, que ela tinha pontos. Hoje, antes a universidade estava dentro da cidade. Hoje a cidade está dentro da universidade, né? As coisas se inverteram. E como isso gerou emprego, como isso gerou formações, quantas pessoas das nossas famílias tiveram oportunidade de passar por aqui, né? De estudar aqui. Eu tenho primos que estudaram aqui, que não estão aqui mais na região, né? E estão aí, Voaram. voaram. Então, assim, quantos alunos eu vi de engenharia, que eu trabalhei, comecei na engenharia, né, na Secretaria da Engenharia, quantos alunos estão espalhados aí pelo Brasil trabalhando? Quantos alunos de medicina que a gente pôde conhecer e conviver aqui, que estão por aí? Hoje eu já posso dizer que tem gente aí formada há 30 anos aí, quando eu estava entrando aqui. Então, assim, o que que essa Comemoramos universidade, né? recentemente os Os 50 anos da 50 primeira anos, turma, né? né? Então, assim, o que essa instituição promoveu de mudança em nível local, estadual, regional, né? E nacional. E por que não internacional? Sim. Né? Então, assim, a gente vê esse crescimento e participar desse processo é muito legal. Falou Ângelo, o filho do seu Ismael, mas eu não posso É, falar só do seu Ismael, né? Porque tem que falar senão, da dona Eva também, da né? dona Porque Eva. senão dá problema, né? A Ana Carolina, que é filha do João, Certo. e da professora. Ana Lúcia. Me deu um branco, rapaz. Veio a fisionomia da Ana Lúcia e não vinha o Uhum. nome. Ana Carolina, e você, que é de uma geração mais nova, como é que é perceber esse brilho no olhar do Ângelo? Como é que é trabalhar com isso? Você viu, se fosse mais um pouquinho, o Ângelo choraria, mas como é que é lidar com isso? Quer dizer, com professores que têm essa identificação com a casa, esse respeito, essa gratidão pela universidade, como é que é lidar com isso no dia a dia? Primeiramente, é um grande aprendizado, né? Você vê o exemplo, igual eu vim do mestrado. Assim que eu peguei o meu diploma de mestrado, o nosso falecido Marco entrou em contato e indicou que eu entraria aqui na pesquisa para contribuir com todo o conhecimento que ele sabia que eu poderia atuar e fazer o meu melhor. E assim eu estou aqui tentando fazer. Carlos Eduardo, pró-reitor, me colocou junto a Elizabeth. Elizabeth estava começando aqui ainda, né, bem no Uhum. início, com tudo meio assim, um nicho ainda não muito construído, com ações pontuais acontecendo sem uma estrutura organizada. Aí eu sentei com ela, organizamos documentos, organizamos processos, e ver isso funcionar, e ver como está sendo, Uhum. e nitidamente os resultados hoje que o NIT tem, a gente Uhum. tem 30, está desatualizado o site, vamos atualizar, são 37 patentes, porque a gente teve patentes recentes saindo, Uhum. inclusive a da pedagogia. A gente tem, na verdade, eu tenho um grande prazer
de estar aqui dentro. Meu pai, muito sempre aqui, criado aqui, minha mãe criada aqui, referência dessa universidade para eles também. E ter essa oportunidade de conseguir estar aqui hoje e mostrar o que eu posso contribuir é uma gratidão gigantesca. E as referências que a gente pega desses professores aí que estão em casa aí há muito tempo. Converso muito com o professor Ângelo, a gente troca muita ideia, conversa muito sobre várias coisas, principalmente quando a gente está na sala de aula com as alunas, né? A percepção que a gente tem das alunas. Então, é uma geração nova, mas a emoção, a gratificação é a mesma. São 3 anos só de casa, né? Ele tem 30, eu tenho 3, né? Mas, assim, são 3 anos com muito aprendizado, com muita alegria, com desafios, né? Porque a gente sempre aparece em desafios novos. A pedagogia veio como um desafio, foi uma surpresa e uma paixão que eu tive, de fato. E é só agradecimento mesmo, gratidão pela oportunidade, pela confiança inicial que o Marco acabou me depositando e por ter agora o Carlos Eduardo, a Elizabeth, o Ângelo e a gente tentando fazer sempre um pouquinho do nosso melhor na organização dessa nova frente que a gente quer trazer para uma universidade já tão reconhecida e a inovação agora ser uma outra referência aí para as pessoas olharem para a Universidade de Vassouras e falar que a inovação está presente aqui dentro. Eu acho que interessante demais o episódio de hoje do Direto do Campus, até para mostrar para você que está acompanhando a gente. A Universidade de Vassouras é uma universidade que tem a sua tradição, tem a sua história, se orgulha disso. Hoje cresce, já está em várias regiões do estado do Rio de Janeiro, mas não perde esse brilho no olhar. É isso que é diferente, é isso que faz a gente diferente desses grandes conglomerados de educação que o Marco Caputo sempre falava, né? Que estão aí para quase que caça-níqueis, né? Que ficam disputando o mercado com aquela coisa sem cheiro, sem gosto. A gente tá para mudar a vida de pessoas no nosso entorno, levar a educação, a inovação, a tecnologia para outros lugares sem perder essa vontade, esse amor à camisa, esse prazer de estar atuando aqui. Acho que esse é um grande diferencial. Você que está olhando a gente aí no YouTube, está pensando, muita gente, claro, que está acompanhando a gente já é aluno da Univassouras, mas quem não é, pode olhar esse diferencial. A gente não é só para depositar conteúdo e dar diploma, né? A gente tem uma história, tem uma tradição e a gente tem muito orgulho disso. E tradição sem perder o olhar para o futuro. Né? Até porque nosso fundador sempre dizia, o mundo está em completa e está em constante mudança. Acompanhando a evolução. É isso. Sem perder o olhar da história, até porque a gente está falando com o historiador aqui. Historiador para historiador e para uma engenheira ambiental. Né? E assim, João, os desafios são colocados nas nossas mãos ou a gente descobre esses desafios e a gente vai em busca de soluções, né? Eu tive a oportunidade, eu estou há 8 anos à frente de uma revista da área de humanas e quando eu cheguei, essa revista tinha perdido o seu qualis, que é a nota, né? E a revista, a gente estava pensando, o professor Carlos Eduardo estava pensando numa junção das revistas na época, alguma coisa do tipo, porque estavam todas sem qualis e assim 2 semanas depois a revista voltou a ter um qualis que era B3. E aí depois nós fomos para B2. E quando foi agora no último quadriênio, 2017-2020, nós alcançamos o A4. Então nós estamos a 3 níveis do topo de avaliação da CAPES em relação a uma revista acadêmica, né? Então eu tenho que agradecer também muito ao professor Carlos Eduardo pela confiança, né, de dar essa oportunidade para desenvolver esse trabalho na revista, de dar esses incentivos, assim, quando a gente falou da pedagogia, não, vamos lá, vamos fazer. E também pelo incentivo ao doutorado, né? Que ele falou assim, você vai fazer o doutorado. Eu falei, pô, Cadu, não, vai fazer o projeto. E a gente estava fechando com outra instituição, o projeto já estava pronto, aí ele, não vamos fazer mais com essa instituição, não, vamos fechar convênio com a outra, muda tudo. Aí comecei a fazer novamente o projeto. E assim, não, tem que fazer o doutorado. Então, esse incentivo
desse crescimento, da busca da gente se aperfeiçoar, para que a gente possa contribuir cada vez mais com a instituição. Isso é um diferencial aqui da universidade. Isso é muito bom. Tá? Eu não estou falando do Ângelo. Eu tenho uma turma de vários colegas que estão fazendo doutorado também, né? Das mais diversas áreas, fazendo em história, mas todo mundo aí, né? E, e a gente está vendo essa oportunidade. E nada é fora do momento que deve ser, né? Tem bastante tempo que eu terminei o mestrado, mas eu acho que é no momento que você já está com uma maturidade, do que você quer, né, de fato fazer, né? E aconteceu agora, né? Essa questão do doutorado, que nós já estamos aí nessa fase final. É isso. A gente vai caminhando para o final. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Não sei se de repente tem algo que seja interessante. Estou vendo que a professora tem algo que seja interessante de ser incluído aqui nessa conversa que não foi tocado, mas eu quero agradecer demais a participação de vocês. Acho que fica claro para quem está acompanhando que não é uma tarde qualquer de trabalho, não é um cumprimento burocrático de uma obrigação, dar uma entrevista. Vocês notam no olhar da professora Ana Carolina e no professor Ângelo esse compromisso com a educação de qualidade, com uma educação inclusiva, com uma educação que tenha inovação, que tenha tecnologia, esse compromisso com a Univassouras, esse orgulho de estar aqui dentro. Então, acho que fica muito claro, não dá para mentir. Não. Eu sempre falo, né? Assim, você pode mentir por mensagem no aplicativo, mas você não mente, você teria muito mais dificuldade para mentir, você enxerga no olhar a verdade. Então, eu quero agradecer demais a vocês. Professor Ângelo, não sei se quer incluir mais alguma coisa na conversa, mas eu quero agradecer demais a sua presença. João, eu agradeço sempre as oportunidades que nós temos aí de poder estar divulgando o curso, a universidade. Eu sempre falo sempre com as pessoas que estão ao meu entorno, né? Eu participo de outras instituições de cultura, e aí eu sempre coloco, gente, a partir do momento que a gente desenvolve um trabalho e a gente mostra à instituição que a gente está vinculado, consequentemente, a gente aparece. A gente não precisa falar do nosso trabalho, assim. Então, assim, o curso de pedagogia da Univassouras tem a sua primeira patente. Consequentemente, teve alguém que desenvolveu com várias pessoas. Eu não fiz nada sozinho. Eu tive os meus alunos, eu tive a equipe do NIT, eu tive a pró-reitoria de pesquisa, eu tive o apoio das pró-reitorias administrativa e hoje de ciências humanas, eu tive o apoio da coordenação do curso e também da mantenedora E aí e da mostra algo que universidade. os pedagogos estão aprendendo lá na prática, né? Que a Sim. educação se constrói junto, né? Junto. E assim, eu acho muito legal porque são pessoas que não se conhecem tanto, têm uma interatividade ali em sala só, mas quando eles se propõem a desenvolver o trabalho, você vê a vontade deles de melhorar e quando eles são questionados, assim, mas isso daqui é assim, e aí eles justificam algumas coisas e outras coisas, não, pô, legal que vocês estão mostrando isso para a gente. Então, eu acho que esse processo de ensino-aprendizagem, eu não estou com conhecimento total, eles também têm. E é a contribuição que também a Ana traz com conhecimento técnico do Nietzsche. Eu acho que a gente completa isso. Sabe? Depois que tudo for lançado, né, acho que a gente começar a ver as coisas aparecer, porque a gente está falando aqui, parece muito subjetivo, né? Quando a gente puder divulgar, a gente pode até, inclusive, trazer alguns alunos que participaram claro. da elaboração, Com da ideia, e a Sim. gente faz um outro programa para Sim. apresentar, aí já com a patente, já com tudo Isso. resolvido, para a gente apresentar na prática isso pro pessoal que nos acompanha no YouTube. Valeu. Obrigado, Tá bom? Tá João. combinado? Obrigado, Ana. Tá combinado, com certeza. Professora, agradecer demais a sua presença, né? Eu cometer uma inconfidência aqui, quando a primeira vez que eu recebi um e-mail da professora Ana Carolina, eu imaginei uma senhora, né? Mas assim, eu e o Ângelo estamos chegando numa uma época da vida que, até pouco tempo atrás, toda vez que a gente estava num grupo, a gente era dos mais novos, né? Não faz tanto tempo assim. Mas agora, geralmente, já não somos mais os mais novos dos círculos que a gente vive. Então,
Professora Ana Carolina, quero agradecer demais a sua presença. Estava falando aqui que a primeira vez que respondi o e-mail, imaginei uma senhora, mas aí depois vi que era a filha do João, né? O meu amigo João, fã do João Nogueira, torcedor do João Flamengo, que Cláudio. ninguém é perfeito, Uhum. né? Então, eu quero agradecer demais a sua presença. É bom demais ver assim uma menina talentosa, menina não, né? Porque, mas para a gente vai ser menina para Uhum. sempre. Mas queria agradecer demais a sua presença aqui, parabenizar vocês pelo trabalho desenvolvido no NIT. E eu trabalho, ele fala da questão de divulgar, a gente trabalha com divulgação e a gente está no dia a dia trabalhando dentro da universidade, a gente fica muito orgulhoso quando acompanha trabalhos desenvolvidos como o desenvolvido por vocês aqui. Eu que agradeço. Agradeço, menina, foi um elogio, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Acredito que a gente espera estar aqui mais vezes, né, Ângelo, Aham. com muitos bons resultados. No caso aqui nosso na área de educação, mas eu tenho certeza que o NIT tem a contribuir com todas as áreas aqui, não só do campus Vassouras, mas de todos os campos que a gente tem. É, E é só deixar um recado para todos os alunos, principalmente de graduação, né, que a gente está falando aqui agora, para eles saberem que eles têm potencial, que eles vivem o problema, eles sabem a solução e eles têm que pensar, buscar o que eles gostam de afinidade, porque com certeza vai ser gratificante, eles vão ter grandes trabalhos e grandes futuros profissionais aí para frente. E é agradecer mesmo, agradecer essa oportunidade. E agradecendo a você que chegou até aqui na nossa conversa, aqui no YouTube. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição para acompanhar sempre o conteúdo, não só do Direto do Campus, mas todo o conteúdo produzido no nosso YouTube, na nossa plataforma. Então, se você gostou da conversa, deixa aí o seu curtir, faça a sua inscrição e vamos encerrar. Você lembrou de Marco Capucci, então a gente termina aqui dizendo: é isso, aqui é Univassouras. Deixa aí o seu joinha e se ligue sempre no YouTube da Universidade de Vassouras. Valeu, João. Muito bom. Obrigado, Ana. Eu que agradeço.